nossa aula aí. O som tá bom aí, ô Aldo? Tá, né? Tá meio baixo aí. Deixa eu aumentar um pouco. Oi? O som tá bom ou não? Melhorou? Tá Melhorou o bom. som? Aumentando aqui. Tá ótimo. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Vou pedir para a Silvana orar, Silvana. Você ora para a gente, para nós começarmos. O estudo nosso hoje vai ser a formação da mulher. Vamos iniciar com uma oração. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de podermos nos reunir, Deus, e aprender cada vez mais do Senhor. Como diz um pastor lá, que mesmo que a gente já tenha ouvido alguns assuntos, Deus, é interessante de vez em quando dar umas reforçada nos pregos, né? Dar algumas marteladas para que fica firme, Senhor, o que já foi pregado, o que já foi ensinado, e Senhor esteja renovando os nossos corações, as nossas mentes. Te agradecemos hoje, em especial pelo aniversário da Ivana, essa bênção, que é essa herança do Senhor que o Senhor nos deu há 21 anos. Te louvamos e te agradecemos pela vida dela. Te agradecemos também pela vida do Guilherme, pela nossa família, pela família do Roldo e Tatiana, pelo Moisés e família, pelo Marcos e família, enfim, Senhor, que o Senhor esteja abençoando nossas famílias, as famílias da igreja também, e que o Senhor esteja nos ensinando, Senhor, a cada dia, de acordo com a tua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Hoje a Ivana atingiu a maioridade. 21 anos. Falei, hoje você é dona do seu nariz. Tá lá. Irmãos, vamos estudar essa lição. Então, só fazendo um link, né? Nesse semestre, a gente está estudando aí o caminho da salvação e essa série de lições, ela começa lá desde a criação, né? Desde o plano de Deus na criação do universo, e aí depois ele criando os seres vivos e coroando a criação aí quando ele cria o homem e a mulher no sexto dia. E hoje nós vamos ver um capítulo específico sobre a formação da mulher. Tá? O entendimento desse capítulo aqui é para ver o que Deus planejou em termos da formação da mulher antes do pecado. Tá? A gente vai ter mais uma lição, que é a lição 3, que a gente vai vê-la antes do pecado ainda, onde na lição 3 nós vamos responder a pergunta quem somos. Lá a gente vai ver nessa lição que nós somos criados com propósito. E a gente vai ver o propósito nosso da criação de Deus a respeito, com relação a nossa, né, a nós, criaturas dele, na lição 3. Para só na lição 4 a gente ver a queda. Tá? A queda do homem, que é quando o homem peca contra Deus. Mas então a gente está vendo essas lições 1, 2, depois a 3, o antes da queda, né? Até para nós entendermos aí essas funções aí de Deus ter criado o homem e Deus ter criado a mulher. É muito bom a gente conhecer esses 3 capítulos da Bíblia, né? Gênesis 1, 2 e 3, porque o restante da Bíblia está amarrado com esses 3 capítulos. Bom dia, Marcos, tudo bom? Deu tempo aí, Marcos. Então, o restante da Bíblia está amarrado com esses 3 capítulos. O que acontece? Sem esses 3 capítulos, todos os demais livros da Bíblia não faz sentido nenhum. Então, ou a gente aceita pela fé e entende esses 3 capítulos iniciais da Bíblia, de Gênesis, né? Ou demais não faz sentido. E aí a gente vê nesse mundo nosso pós-moderno, né? As mentiras que o diabo tem pregado, né? E o diabo tem semeado essas mentiras, muitas vezes são meias verdades, né? No seio da própria Igreja de Cristo, né? E tem destoado muito, tá? Então, por exemplo, nós vamos ver aqui hoje a formação da mulher. Nesse estudo nosso, nós vamos ver um pouquinho sobre casamento. O casamento que Deus criou, que Deus instituiu. E nós vemos, por exemplo, vamos citar aqui a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, a PCUSA, né? A Presbyterian Church of USA. Ela é a igreja mãe nossa, quer dizer, ela é a igreja que nos deu, que trouxe, que enviou Asbel Green Simon para trazer o presbiterianismo no Brasil em 1859, mas é uma igreja que a partir de 1920,
começou a entrar na onda, na onda das ideologias do mundo, tá? Coisa de 1920. Como nós estamos em 2020, então faz 100 anos, podemos dizer assim, que já faz 100 anos que a PCUSA, ela começou a enveredar por um caminho que não mais a Bíblia. E isso foi indo, chegou até o ponto de agora, em 2014, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos já reconhecer casamento entre pessoas do mesmo sexo, instituir pastores e pastoras que são homossexuais e por aí vai. Então, a gente vê que jogou para fora, né, esses 3 primeiros capítulos da Bíblia aqui. E esses 3 primeiros capítulos da Bíblia aqui, eles têm que ser, para nós, tidos como grande verdade, porque o próprio Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, e que ele é o Criador de tudo, ele faz referência a esses 3 capítulos, né, atestando a veracidade desse texto canônico, desse texto escrito por Moisés. Então, é muito bom nós estudarmos com esse olhar, tá? E como nós estamos estudando o tema Caminho da Salvação, então é bom nós vermos o que aconteceu nesse mundo, né, antes da queda. Até para entendermos que muitas coisas que hoje a gente vê no mundo, no século XXI, estão distantes desses 3 capítulos aqui de Gênesis por conta do pecado ter entrado no mundo. Então, o tema de hoje que nós vamos ver é a formação da mulher, e esse texto, essa lição, ela tem como objetivo para nós, que está aí, inclusive, no roteiro, né, ela vai fazer com que nós compreendamos a correlação, a relação correta entre homem e mulher à luz da Bíblia. E a importância que ambos, homem e mulher, têm para a sociedade, têm para a igreja, têm para o mundo, né? E também a gente vai aprender nessa lição muitas coisas que o mundo ensina, que o mundo prega, a gente vê os disparates, os erros, né? Por exemplo, essa lição vai nos ajudar a entender, a tratar o sexo oposto com amor e respeito. Homem para com a mulher, mulher para com o homem. Então, tanto essa história ideológica de machismo e de feminismo são distorções que a Bíblia não defende, tá? E que hoje a gente vê muito aí presente no século XXI. Então, tem muitos mitos aí que nós vemos sobre a formação da mulher, mas o que nós queremos aprender aqui, compreender desse texto, é sobre o papel da mulher, né, na família, o papel da mulher na igreja, o papel da mulher na sociedade, que a Bíblia realmente tem a nos dizer sobre a formação da mulher. Vamos abrir lá o texto básico nosso, que está lá em Gênesis, capítulo 2. Eu já queria ler esse texto aqui, já fazendo o primeiro item da nossa lição, o primeiro tópico, né? O primeiro tópico da nossa lição é a mulher no projeto de Deus. Então, a gente vai lendo esse texto e já vai comentando sobre esse primeiro tópico, a mulher no projeto de Deus. Então, Gênesis 2, versos 18 a 25. Eu vou lendo e a gente vai comentando, tá? O verso 18 aqui, começando por ele, né? Esse verso é o versículo-chave aí, da maneira correta que nós entendemos a formação da mulher, tá? Então, começa aqui. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, aqui nós vemos aqui, nesse primeiro verso, que é esse verso-chave, onde Deus aqui, ele começa essa frase dizendo que não é bom. Então, a gente, no domingo passado, domingo retrasado, eu havia dito, né, que tudo que Deus criara lá nos 6 dias, Deus disse que era bom, que era muito bom. Mas quando Deus viu o homem sozinho, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Então, Deus conclui, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Vamos ver esses 2 termos aqui para a gente compreender bem claramente. Esse termo, vamos entender primeiro esse termo auxiliadora. Tá? Gostaria que a Tatiane lesse para nós, Tatiane, Salmo 33, 20. Depois a Silvana vai ler Salmo 146, 5. E o Aldo vai ler Hebreus 13, 6. Então, vamos compreender o significado dessa palavra aqui, auxiliadora.
lá em Salmo 33, 20 primeiro. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Então, essa mesma palavra que aparece aqui em Gênesis, no capítulo 2, 18, ela só vai aparecer mais 3 vezes na Bíblia, tá? Ela vai aparecer nesse texto que a Tatiane leu, que Deus é o nosso auxílio. Então, essa palavra que Deus usa aqui para a mulher, ela ser a auxiliadora do homem, Deus, a Bíblia trata essa qualidade para ele mesmo, ele sendo o nosso auxílio. Tá? Depois, Salmo 146, 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Tá? Olha só, irmãos, que maravilha, né? Quando Deus vai criar a mulher, ele diz que a mulher seria auxiliadora do homem. E essa mesma palavra agora, de novo, usa como Deus. Deus é o nosso auxílio, tá? Mostrando o grande significado desse termo auxiliador. E por último, Hebreus 13, 6, são as 3 vezes que aparece esse mesmo termo na Bíblia. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor é o meu auxílio. Que me poderá fazer o homem? Quer dizer, sendo Deus o meu auxílio, o homem não pode fazer nada contra mim. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8:32, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, Deus é o nosso auxílio. Então, para a gente compreender bem esse termo auxiliadora, né, entendemos que essa qualidade ela é atribuída ao próprio Deus como auxílio nosso. Deus, o nosso auxílio. E essa palavra, a segunda palavra que aparece no versículo, idônea, né? A palavra idônea, Deus, nesse texto, ele vê que o homem, ele estava só, que era inadequado ao homem estar só. Então, Deus prepara, então, e forma no 6º dia, alguém que completaria o homem, alguém que seria, alguns falam tampa e o balaio, né? Mas vamos pegar uma maçã, corta a maçã no meio, né? Pega a metade e põe a outra. Então, isso aí. Bom dia, Eladio, tudo bom? Tudo bem, bom dia. Ela seria essa complementariedade, ela viria para complementar o homem. Então, o termo idônea, aqui no verso 18 de Gênesis 2, ele tem esse significado de ser idônea. A nova tradução na linguagem de hoje, né, ela traduz esse versículo 18 da seguinte forma, fala assim, ó, não é bom que o homem viva sozinho, vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Não é assim que está traduzido na Bíblia, né, na nova tradução da linguagem de hoje. Então, irmãos, assim como Deus, na sua essência, sendo um só Deus, ele subsiste na unidade de 3 pessoas, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E ele vive nessa unidade, nessa harmonia, esse mesmo relacionamento na Trindade, ele quis entre homem e mulher. Ele cria o homem e a mulher para ter essa mesma relação que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, essas 3 pessoas, têm na divindade, têm na Trindade. Então, esse é o significado desses 2 termos, auxiliadora e idônea. Tá? Então, na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos criado aí em 1917, vamos lá, nem sei, a SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. Tá? Essa palavra auxiliadora foi buscada aqui em Gênesis 2:18, tá? 2:18, nesse sentido de ser auxílio. No verso 19, diz assim, havendo, pois, o Senhor Deus formado todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então, aqui, irmãos, eu diria um grande privilégio, primeiro aqui, um dos grandes privilégios que Deus deu ao homem, né? Foi esse privilégio de ele nominar os animais. Né? Deus não poderia ter criado e dado nome aos animais. Mas não, ele deu esse privilégio para o homem. E aí passava, eu fico imaginando a cena, né? Passa lá os animais na frente de Adão, esse tem cara de leão, então é leão. Esse tem cara de zebra, é zebra.
E assim foi. E assim ele foi dando nome aos animais. Mas aí eu fico pensando, e o texto nos leva a pensar isso, né? Ele está lá olhando os animais, olhando os animais, olhando os animais, mas e não vê ninguém igual a ele. Não vê ninguém igual a ele. Por isso, no verso 20, ele diz: deu nome, o homem, a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o homem estava só, estava sozinho. Aí, a partir do verso 21, nós vemos, então, a descrição bíblica de como foi criada a mulher. O professor, né, o Adalto Lourenço, naquele livro que eu mostrei na semana passada, né, Como Tudo Começou, ele comentando esse texto, é interessante a visão de um físico, né, de um cientista, comentando esse texto aqui da formação da mulher. Então, a partir do verso 21, diz assim: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Então, nós vemos aqui a primeira cirurgia, a primeira anestesia geral dada no ser humano. Deus dá uma anestesia geral em Adão, ele adormece, pesado sono sobre ele, caiu. E aí continua: tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. É que interessante, irmãos, o João Crisóstomo, ele foi um teólogo aí na época do Agostinho, lá na época de 320, 400, ano 400 da nossa era. O João Crisóstomo, ele enxergou coisas aqui até mais do que o texto fala, tá? Mas, diante do poema que a gente vai ler no verso 23, que Adão vai compor para sua esposa, quer dizer, para aquela mulher que Deus havia criado, João Crisóstomo diz que a mulher foi tirada do lado do homem, não foi tirada da cabeça para não mandar no homem, não foi tirada do pé para ser pisoteada pelo homem. Foi tirada do lado do homem, debaixo do braço do homem para ser abraçada, foi tirada do lado do coração para ser amada, tá? Então, o João Crisóstomo, ele enxerga tudo isso nesse texto aqui. Tá certo que ele vai até um pouco além, mas quando a gente vê o verso, o poema que Adão compôs, mais ou menos tem realmente a ver com isso. Agora, olhando do ponto de vista da ciência, né, a região do nosso corpo onde tem mais células-tronco, né, é o quê? A coluna vertebral? Medula, né? Que é a medula. E a costela vai derivando da medula, tá? Então a ciência mostra para nós que na costela e na medula são as regiões do nosso corpo onde mais célula-tronco tem. Então, Deus já lá no comecinho, vou mostrar para vocês aonde que tem célula-tronco. Vai lá e tira um pedaço da costela de Adão para fazer a mulher. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Então, aqui nós vemos uma verdadeira engenharia genética. Tudo comentário do professor aqui, o Adalto Lourenço. Engenharia genética. Ele transforma essa costela numa mulher. E aqui nós vemos aqui, irmãos, como é que chama? O aprendizado, a lição que Deus nos dá para os homens, os pais, né? Então, quando um pai tem uma filha sendo dada em casamento, quem conduz a filha até o altar para entregar por noivo é o pai, né? E o que Deus fez com Adão aqui? Ele vai, cria a mulher, e quem traz a mulher para Adão? Verso 22, Deus. Então, Deus lhe a trouxe. Então, o pai de Adão, Deus que havia criado, vai e traz para Adão a esposa, e lhe a trouxe. E disse o homem, aí o homem, quando a viu, o homem se encantou, né? E aí Adão diz e compõe esse poema: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Então, eu fico imaginando na cena. Grande foi para Adão, que não encontrava ninguém igual a ele, e agora ele encontra alguém igual a ele, o osso dos seus ossos, carne da sua carne. Deus aqui trazendo, então, para Adão a sua esposa Eva. Aí no verso 24, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E no verso 24, irmãos, Gênesis 2, 24, é um texto-chave, é um versículo-chave, porque é nesse verso, nessa criação do homem e mulher, é que Deus institui o casamento,
e Deus coloca aqui todas as características que nós entendemos, à luz da Bíblia, né, que se refere ao casamento. Então, por exemplo, nós vemos aqui, nós podemos enxergar aqui no verso 24, a exclusividade do casal, tá? Então, o casamento é o quê? É uma exclusividade entre o marido e a sua esposa. Por isso que a Bíblia aqui diz que deixa o homem pai e mãe. Deixa o homem pai e mãe. E vai viver a sua vida com a esposa, sendo uma vida exclusiva do casal. Esse texto também nos mostra que homem e mulher, eles se unem numa só carne, mostrando aqui a fidelidade que um deve ter para com o outro. Tá? E nessa questão dos dois se tornar uma só carne, também mostra a intimidade do casal. Nós podemos dizer aqui, irmãos, que são 4, além dessas 3, tem mais 4 características aqui que nós vemos, né, na criação da institucionalização por Deus do casamento, é que o casamento, ele é heterossexual. Então, o casamento é entre um homem e uma mulher. O que foge disso não é bíblico. Então, dizer que hoje pode um casamento entre um homem e mais um homem, e uma mulher mais uma mulher, ou um homem e várias mulheres, a Bíblia não dá margem para isso. O casamento, ele é heterossexual, entre um homem e uma mulher. Nós aprendemos aqui também, nesse texto, podemos enxergar, que o casamento, ele é monogâmico, tá? Então, o casamento é entre um homem e uma mulher, tá? Pelo pecado que logo mais vai aparecer no capítulo 3 de Gênesis, a gente vê que isso aí vai sendo deturpado, tá? E nós vemos que lá no Velho Testamento, quantos homens tiveram várias mulheres, tá? Era tal da poligamia, tá? Mas a Bíblia não nos ensinou isso, tá? E Jesus, quando ele reforça lá em Mateus 19, capítulo 19, onde ele vem reforçar esse ensinamento de Deus Pai aqui do casamento, né? Jesus reforça isso. O casamento é entre um homem e uma mulher, ele é monogâmico. Outra coisa que nós aprendemos aqui, que o casamento entre um homem e uma mulher, ele é monossomático, né? Os dois, quando casam, se tornam uma só carne, monossomático, uma só carne. E por último, o casamento, ele é indissolúvel, né? Jesus Cristo vem nos ensinar e reforçar isso lá na frente. Aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Então, não separe, o que Deus uniu, não separe o homem. Então, nós vemos aqui na formação da mulher e a institucionalização aqui do casamento no verso 24. E o verso 25 conclui: o homem e a mulher ainda não haviam pecados, ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A nudez de homem e da mulher aqui não era motivo de vergonha para ambos. Depois nós vamos estudar na frente que, pós o pecado, no capítulo 3, passou a ser vergonha para o homem e para a mulher. Então, isso é o que nós aprendemos aqui nesse texto aqui de Gênesis 2, 18. E só para confirmar, o Marcos, isso que eu acabei de falar, Jesus atestando, né, essa criação do casamento conforme Deus o fez aqui no início. Lê para nós Mateus 19, verso 5. E que ordenou: por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne? Então Jesus aí, ele vem afirmar para nós, né, sobre isso aí. Então, tem algumas pessoas hoje, né, que defendem, por exemplo, o casamento homossexual, e um dos argumentos que eles usam é dizendo o seguinte: como Jesus é só amor, é só amor, é só amor, Jesus nunca condenou um casal homossexual. Então, no entendimento deles, Jesus deveria ter condenado um casamento homossexual para dizer que realmente não podia, tá? Mas eu vejo nesse versículo 5 de Mateus 19, Jesus dizendo, ó, o casamento é entre um homem e uma mulher, ponto. Jesus não precisou acrescentar, não pode uma mulher com mulher, não. Jesus, ele ratifica aquilo que Deus havia criado lá no início. O casamento é entre um homem e uma mulher. Muito claro, Jesus aí, Mateus 19, 5. Então, irmãos, o pensamento de Deus ao criar a mulher é muito fácil da gente entender à luz aí de Gênesis 2, 18, né? Foi o quê? Foi tirar o homem da solidão, completá-lo e cumprir o propósito do Criador, manifestado lá em Gênesis 1, 28, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança.
e a partir daí encher a terra de seres humanos para a sua glória. É uma coisa interessante, essa semana eu estava, eu com a Silvana, vendo um programa aqui, um vídeo aqui da pregação do Augusto Nicodemos, né? Interessante isso, né? Deus, quando ele criou os anjos, Deus criou os anjos já com um número definido, ou seja, Deus criou a quantidade de anjos e ponto. Os anjos não se multiplicam, tá? Mas no caso do homem, da mulher, não. Ele criou um casal para que esse casal se multiplicasse e a partir daí a população crescesse, tá? Então nós fomos criados para a glória de Deus, assim como os anjos foram criados para a glória de Deus, mas fomos criados diferentes deles, nesse sentido, né? Os anjos, eles não procriam, mas nós procriamos. Por isso que Jesus, ele usa uma expressão, tem um episódio lá em Mateus, Mateus acho que é 19 mesmo, né? Quando os fariseus e saduceus foram questionar Jesus, né? Usando um exemplo lá, olha, tem um nosso conhecido que casou, ele morreu e deixou a esposa viúva. Mas a lei de Moisés diz que para suscitar nome ao marido que morreu, a esposa casa com o irmão dele. Né? E aí eles começam, aí morreu o segundo, aí morreu o terceiro, morreu o quarto, morreu o quinto, morreu 7 irmãos. Tá? E aí eles pegam e falam para Jesus, Jesus, lá no céu, lá no teu reino, quando lá estiver, essa mulher vai ser mulher de quem? Qual dos 7 ela vai ser esposa? Aí Jesus fala, vocês não estão entendendo nada. No céu, vocês serão como os anjos, não se dão em casamento. Tá? Então, essa questão do casamento que Deus institucionalizou aqui para nós, é aqui nessa vida nossa terrena. Tá? Jesus deixou bem claro que lá para onde nós vamos, não haverá, então, essa questão do casamento como aqui foi institucionalizado. Bom, um ponto importante aqui no relato da criação é o ensino de que Deus criou o homem que Deus criou o homem e a mulher, ponto. Foi Deus quem criou o homem e a mulher, conforme lá Gênesis 1, 27. Então, de uma maneira miraculosa, Deus providenciou ao homem uma companheira. E, como resultado, o homem poderia conhecê-la como sendo sua carne e seu osso. Foi esse poema aqui do verso 23 que nós lemos. Também deve ser mencionado aqui que a criação do homem e da mulher deu ao homem a possibilidade de obedecer ao comando de tornar-se uma só carne, no contexto de homem deixar seu pai e mãe e unir-se à sua esposa. Verso 24, né? O papel da mulher na ordem criada por Deus deve expressar-se pela submissão e dependência voluntária na comunidade da fé e na família. O padrão divino para o homem é a liderança sacrificial e amorosa pela esposa, conforme Paulo muito bem descreve lá em Efésios, capítulo 5, 21 a 33. E a diferença de funções para homem e para mulher não implica diferença de valor ou inferioridade de um em relação ao outro. Meu irmãos, Deus, quando cria o homem e a mulher, ele dá papéis diferentes, mas os dois são iguais perante Deus. São iguais, tá? Com o pecado, nós vamos ver que essa igualdade criada aqui no princípio, ela foi perdida, tá? Ela foi perdida. E nós vemos aí, ao longo do passado, muitas vezes aí o homem massacrando a mulher, beleza? E aí nós vemos aí, no começo do século XIX, século XX, o feminismo tentando reparar isso, mas vai para o outro lado, vai para o lado oposto. O fato é que só em Jesus Cristo, através da salvação que ele nos dá, é que esse papel de igualdade, ele volta entre homem e mulher. Nós diríamos, na Igreja de Cristo, ainda não perfeitamente, né? Mas é na Igreja de Cristo onde esse papel de igualdade de valor entre homem e mulher, ele é restabelecido como lá no princípio Deus havia criado. E essa igualdade entre homem e mulher, ela se dá na criação e na redenção, né? Em Gênesis 1, 27, nós vemos lá, criou, pois, Deus, o homem, a sua imagem, e mulher os criou. Então, Deus deu ao homem e à mulher domínio sobre toda a terra, né? E os dois compartilham por igual a imagem divina, tá? Então, não significa que o homem foi criado mais igual a Deus do que a mulher, ou vice-versa. Não, ambos foram criados iguais a Deus na imagem e semelhança. E nós vimos lá na aula passada, né? Imagem e semelhança não é imagem física, tá? Mas nós somos criados com igual conhecimento, igual justiça, retidão, santidade,
moralidade, liberdade, racionalidade, espiritualidade e imortalidade. Mas aí veio o pecado bagunça tudo, mas lá em Cristo, na redenção, nós de novo nos tornamos iguais. Tá? Lê para nós, Tatiane, Gálatas 3:28. Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, Paulo vem aqui afirmar, quando ele escreve essa carta aos Gálatas, né, dizendo aqui que homem e mulher, todos nós somos de Cristo, tá? Todos nós somos iguais na redenção. Então, se homem e mulher são iguais na criação, em Cristo essa igualdade elimina também as diferenças raciais, culturais e sociais. Então, essa igualdade, ela se dá na criação e na redenção. Agora, para nós compreendermos... Agora, para nós compreendermos um pouco mais sobre essa questão dos diferentes papéis de homem e da mulher lá na criação, nós vamos ver alguns tópicos aqui no item 2, né, para entendermos melhor isso daí. Então, algumas pessoas acreditam que diferenças de autoridade entre homem e mulher só passaram a existir... Algumas pessoas acreditam que diferenças de autoridade entre homem e mulher só passaram a existir depois do pecado ter entrado no mundo. Então, algumas pessoas dizem o seguinte: essa questão de diferença de autoridade entre um homem e uma mulher, isso existe porque entrou o pecado. Mas nós vamos ver, não, que antes do pecado, Deus já havia feito essa diferença de autoridade. E é isso que nós queremos entender aqui. E nós vamos basear aqui esse entendimento nos escritos aqui do teólogo Wayne Grudem, no seu livro Manual de Doutrina Cristã, onde ele muito bem coloca esses papéis distintos, né, entre o primeiro casal como parte do plano original de Deus. Então, nós vamos ver aqui o que faz esse entendimento nosso bíblico das diferenças de papéis, né, de autoridade entre homem e mulher. Primeiro, Adão foi criado primeiro que Eva. Tá? Então, alguns poderiam achar que isso nada tem a ver com a liderança masculina. Tá? Mas toda a Bíblia, a gente vê todo o Velho Testamento, e entramos no Novo Testamento, a gente sempre vê a questão da primogenitura, né? Direito de primogenitura. Então, o homem foi criado primeiro que a mulher. Vamos ler um texto aqui, Aldo, lê para nós 1 Timóteo 2,13. 1 Timóteo 2,13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Depois Eva. Então, o fato de Adão ter sido criado primeiro confirma o propósito de Deus na distinção permanente de papéis que Deus deu ao homem e à mulher. Vocês poderiam ter criado os dois juntinhos, tirando os dois do barro. Não. Ele criou primeiro o homem e depois do homem ele fez a mulher. Tá? Então, primeiro foi criado Adão. Segundo ponto aqui, Eva foi criada como ajudadora, auxiliadora para Adão, conforme nós vemos ali em Gênesis 2:18. Tá? Mas lê um texto para nós, Silvana, 1 Coríntios 11:9. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Tá? Irmãos, esse texto Paulo deixa muito claro para nós, né? O homem, ele não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher foi criada por causa do homem, tá? Então, em hipótese alguma, nós devemos pensar que as mulheres têm menor valor, apenas esse texto indica que havia diferença de papéis entre homens e mulheres desde o começo. É muito importante a gente compreender isso. Antes do pecado, Deus havia criado homem e mulher com esses diferentes papéis, tá? Assim como é na Trindade. Então, sempre quando a gente começa a mente entrar em confusão, é só lembrar na Trindade, tá? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e cada um com seus papéis, tá? Jesus, o Filho, ele não é o Pai não é o Espírito Santo não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho,
e cada um com o seu papel. E lá não tem briga, lá está sempre em harmonia, está sempre em unidade. Tá? Mas tem essas diferenças de papéis. Agora, um terceiro ponto, irmãos, um terceiro ponto que ele é muito interessante, eu fui aprender isso daqui, agora, depois de muitos anos de igreja, que eu fui enxergar isso na Bíblia, mas estudando essa lição aqui, tá? Olha só que interessante. Foi Deus quem deu o nome de homem à raça humana. Então, quando a gente diz assim, ó, o homem descobriu os elementos da tabela química. A gente sabe que tá cheio de mulher que descobriu os elementos da tabela química, mas a gente usa o homem. O homem conquistou a América. A gente sabe que muitas mulheres vieram para a América, mas a gente usa o termo, o homem. Esse homem é para dar significado à raça humana. Mas quem que fez isso? Quem que batizou, então, a raça humana, né, o homem? Foi o próprio Deus, tá? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gênesis 5, 2. Você vai ler para nós, Marcos? Gênesis 5, 2. Aliás, leu o 1 e o 2, tá? Gênesis 5, 1 e 2. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e os chamou pelo nome de homem, no dia em que foram criados. Olha só, na Bíblia do Marcos já foi até um pouco além. Lê a sua versão, Aldo. Deixa eu ver como é que está a sua versão. Versículo 2? É o 2. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Então, o Marcos já houve uma tradução já para Adão. O que esse texto aqui está dizendo? Vamos tentar entender legal, tá? O nome dado ao primeiro homem, né? Adão, tá? No hebraico ele é Adam. Esse Adam, no hebraico, significa homem. Então, o que significa Adão? Homem. Adão é homem, tá? Então, olha só, o verso 5, o capítulo 5 está dizendo assim no versículo 1, e este é o livro da genealogia de Adão. Agora, aí está falando de genealogia do homem cujo nome era Adão. Tá? Então, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Então, criou o homem. Tá? Aí, esse homem que Deus o fez é o quê? É homem e mulher. O que é esse homem que Deus o fez? Lá em Gênesis 27. É homem e mulher. Aí o verso 2 confirma, ó, homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão. Então, homem e mulher são chamados de Adão. E na Bíblia do Marcos está traduzida por homem e é isso mesmo. Então, homem e mulher são chamados de homem. Então, essa questão aí, eu estou dizendo isso porque muitas pessoas não, quando vai falar, tem que falar homem e mulher, não. Então, o homem conquistou a América, não é o homem e a mulher conquistou a América. O homem inventou, o homem descobriu os elementos da tabela periódica, não é o homem e a mulher descobriu. Tá? Mas essa questão que deu o nome de homem foi o próprio Deus. O próprio Deus é quem deu esse nome de homem para homem e mulher. Tá? É lógico que ninguém vai ficar chamando as mulheres de homem, ou homem. Ninguém vai ficar chamando, tá? Mas é isso que Deus está dizendo. Homem e mulher, a raça humana, Deus deu o nome de homem, Adão, no dia em que foram criados. Então, esse é um texto clássico aqui para nós também dizer que Deus deu o nome homem à raça humana, né? A palavra hebraica aqui, então, usada para homem é Adam, A-D-A-M, né? Adam. A mesma usada para Adão, e a mesma usada algumas vezes para homem, sexo masculino, né? Distinto da mulher. Então, Gruden, esse teólogo, ele diz o seguinte, portanto, a prática de usar o mesmo termo para se referir aos seres humanos, masculinos, e à raça humana em geral, é uma prática que se originou no próprio Deus, e não há qualquer razão para considerá-la inadequada ou demonstração de insensibilidade para com a mulher. E as coisas, irmãos, elas vão sendo tão exageradas hoje, e a ONU parece que deu uma diretriz aí há uns 2 meses atrás, dizendo que para nós parar de chamar homem e mulher, esposo e esposa, agora é para chamar só de cônjuge. Vai chamar só de cônjuge, porque senão deprecia a mulher, fala que a mulher é esposo, mulher, esposa, esposo. E aí a gente vai vendo aonde que o mundo vai levando essas discussões.
O quarto ponto, Deus falou primeiro a Adão após a queda. Nós vamos estudar isso aqui no detalhe lá no capítulo 4, na lição 4, tá? Na lição 4 nossa. Mas aqui, irmãos, já fazendo um parênteses, é muito importante a gente entender isso. Quando houve a queda, quando o homem pecou, nós vamos ver lá que teve uma sequência lógica. Qual que foi a sequência lógica? O diabo, ele através da serpente, vai e seduz a mulher a comer do fruto da árvore que Deus havia proibido. Olha só, a serpente vai na mulher e induz a mulher cai em pecado, come do fruto. A mulher, vendo que o fruto era bom, ela vai, então, induz o marido para o marido ir lá comer do fruto e pecar. Aí, ponto. O homem e mulher havia desobedecido a Deus. Aí a gente pensa assim, bom, quem será que Deus vai chamar primeiro para prestar conta? Bom, se a lógica foi a serpente, a mulher e o homem, então chama primeiro a serpente, depois fala com a mulher, depois fala com o homem. Não, quem que Deus chamou primeiro? O homem. O homem. Deus chamou primeiro o homem. Porque o responsável por cuidar da mulher ali era o homem. E ele descuidou, não cuidou. Ponto. Ele não cuidou. Por isso que Deus vai e chama o homem. É ele, ó. Por isso que é atribuído, Paulo lá depois na frente, nós vamos ver um texto aqui, é atribuído ao homem o pecado. Tá? Então ele, Adão, o homem, Adão, ele tinha a responsabilidade de zelar ali pelo seu lar, né, pela sua esposa, para não cair em pecado. Mas vamos ler esse texto aí, Gênesis 3:6. Você lê para nós, Tatiane? Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ok, essa foi a sequência. Agora lê o verso 9 também, Tatiane. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Então, o primeiro que é chamado para prestar contas do pecado que acabaram de cometer foi o homem. Tá? Então, Deus falou primeiro a Adão após a queda. Tá? Então, diferença de papéis. Então, se você era o responsável, é você que eu vou chamar primeiro. Então, foi chamado primeiro o homem. O homem. Então, Deus considerou Adão o líder de sua família. Então, quem deveria prestar contas primeiro pelo pecado que havia cometido era Adão, e não Eva e nem a serpente. Outro ponto, Adão, ele representava a raça humana, e não Eva. Tá? Vamos ler um texto aqui, Aldo. Lê para nós lá 1 Coríntios 15, 22. E a Silvana depois já deixa, Romanos 5, 12. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Tá. Irmãos, quando a gente fala que Adão, ele representava a raça humana naquele ato pecaminoso de comer o fruto proibido ali no Jardim do Éden, quando a gente fala que ele representa a raça humana, significa o seguinte, qualquer um que estaria ali teria cometido pecado. Mas o fato é que, o fato dessa representação, uma vez eu ouvi uma ilustração muito clara para gente entender isso. Qual foi a última vez que o Brasil sagrou-se campeão do mundo aí no futebol? 2002, né? 2002? Vamos lá, vamos ver como é que está a memória. É a última vez, né? Foi lá na Alemanha. Acho que foi isso, né? No Japão. Foi no Japão. Ele venceu contra a Alemanha no Japão. Beleza. Foi. O Brasil venceu lá, ganhou lá o pentacampeonato mundial de futebol, beleza. Mas é o que eu estou dizendo, o Brasil sagrou-se campeão. Mas eu não estava lá jogando, como é que o Brasil sagrou-se campeão? O fato é que é o seguinte, aqueles 11 jogadores que estavam ali, eles estavam representando a nação. Então, se eles perdessem, o Brasil teria perdido. Se eles ganhassem, o Brasil teria ganho. Tá? A mesma coisa é Adão. Como Adão pecou, ali ele estava representando a raça humana. Então, toda a raça humana pecou em Adão. Tá claro para ver o que Paulo quer nos ensinar? Toda a raça humana pecou em Adão. E Romanos 5,12? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. Então, olha só, na sequência do pecado foi a serpente, foi a mulher e foi o homem. Quem que levou a culpa toda aí praticamente, não é toda não, mas boa parte da culpa foi o Adão, porque ele representava
a raça humana. Ele não deveria ter pecado e pecou, e ali ele, como representante da raça humana, ele é considerado aí como o primeiro Adão, né? O segundo Adão é Cristo, o primeiro Adão é o que pecou aí, trazendo essa tragédia sobre o mundo. E por último, irmãos, aqui nesse item de papéis diferentes, né? A queda, ela trouxe problemas aos papéis, tá? Então, os papéis que Deus havia dado para o homem e para a mulher antes da queda, eles se bagunçam totalmente pós-pecado, tá? Nós vamos ver muito bem isso também lá na lição 4, quando a gente for estudar a queda, tá? Mas nós vamos ver que o pecado, ele complicou tudo mesmo. Tudo ficou mais difícil. Homem e mulher foram atingidos em suas atividades essenciais. A mulher como esposa e mãe, e o homem como trabalhador. Então, a Bíblia, quando fala lá, dores do parto, suor do rosto, né, que Deus vai falando o que deveria de acontecer com a mulher ou com o homem, nós vemos as consequências que foi dado para ambos, tá? Mudando totalmente, drasticamente os seus papéis. O pecado, ele transtorna a ordem querida por Deus. Em vez de ser associada do homem e seu igual, a mulher se tornará a sedutora do homem, que, por sua vez, a sujeitará para ter filhos. Em vez de ser o jardineiro de Deus no Éden, o homem lutará contra um solo hostil. Depois nós vamos ver com detalhes, Gênesis 3,16, lá na lição 4. Então, a submissão da mulher ao marido, que foi algo planejado por Deus antes da queda, e não uma consequência do pecado, agora se transforma de algo assustador, né? O pecado, ele transformou um sistema harmonioso de papéis que Deus ordenou em lutas desagradáveis da própria vontade. Então, nós vamos ver aí que tudo que de perfeito e harmônico Deus fizera no princípio, bagunçou-se tudo. Mas vamos deixar isso aí para a gente aprofundar na lição 4 aí. Essa diferença de papéis, ela é confirmada depois pelo apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento. Pedi para o Marcos, Marcos, lê para nós aí Efésios 5, versos 22 e 23, e depois o 25. Efésios 5, versos 22 a 23, e depois o 25. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E o 25 também, você leu, né? 25, já leu. Beleza. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele vem fazer esse paralelo, né, entre Cristo e a igreja, e homem e mulher, tá? Então, Paulo quando ele escreve essa carta aos Efésios, ele compara muito bem, então, o papel que antes da queda Deus havia dado ao homem e à mulher, com esse relacionamento aí da igreja e Cristo, né? Cristo sendo cabeça, e a igreja o corpo, Cristo sendo o noivo, e a igreja a noiva, né? Então, se a submissão das esposas à autoridade dos maridos fosse um padrão pecaminoso, Paulo e Pedro não teriam ordenado que ela fosse mantida nos casamentos cristãos, tá? Pedro, depois a gente não precisa ler não, mas depois em 1 Pedro 3, de 1 a 7, ele vem a confirmar isso, tá? Então, irmãos, o que aconteceu, né? Em Cristo, a maldição quanto ao casamento é retirada. Então, por isso que nós nos tornamos iguais na redenção. E a complementariedade, ela é restaurada. Então, aquela mulher auxiliadora idônea que Deus havia desenhado e sonhado para o homem antes da queda, em Cristo ela é restaurada. O papel de liderança do marido e o papel de submissão da esposa são reafirmados, mas radicalmente alterados. A submissão, ela agora se torna uma vocação mútua, tá? Quando Paulo escreve Efésios 5, 21, ele diz que sujeitai-vos uns aos outros. Então, é uma sujeição mútua, transformando a autoridade masculina de controle, né, de autoridade, para um cuidado responsável. Então, o homem deixa de ser aquele macho, aquele machismo, cheio de machismo, né, de controle de autoridade, para um cuidado responsável.
O paradigma agora traçado após a morte sacrificial de Jesus, tendo por base a própria igreja, quer dizer, Jesus Cristo, ele se dá pela igreja, assim como o marido deve se dar pela esposa. Esse propósito, ele não é mais de predominar, mais de libertar. E, por outro lado, a submissão por parte da esposa é transformadora. Ela deixa de ser uma submissão de servidão e subordinação para uma submissão de respeito prestado voluntariamente, conforme Paulo escreve lá em Efésios 5:33. Lá no patriarcado, né, tradicional, o marido era praticamente um déspota e a esposa praticamente uma escrava. Agora, na mutualidade do pacto centrado em Cristo, cada um complementa o outro com seus papéis transformadores. Então, Jesus Cristo, na redenção, ele veio para transformar o casamento, voltando o que era antes da queda. E para finalizarmos, irmãos, a gente não conseguiu finalizar hoje, mas a gente começa. Nós vamos ver aqui, vamos introduzir aqui a importância das mulheres no ministério de Jesus, né? Tem uma escritora, a Elizabeth Elliot, ela escreveu o seguinte, na frase que ela disse, é muito interessante essa frase dela. Ela diz o seguinte: o fato de ser mulher não faz de mim um tipo diferente de cristã, mas o fato de ser cristã faz de mim um tipo diferente de mulher. Então, ela é, numa frase sucinta e profunda, né, a Elizabeth Elliot, ela diz isso. Né? Então, o fato de ser mulher não faz de mim um tipo diferente de cristã, mas o fato de eu ser cristã faz de mim um tipo diferente de mulher. Então, uma boa maneira de entender a importância das mulheres nos propósitos de Deus é observar como Jesus tratou as mulheres no seu ministério terreno. Então, olhando as Escrituras Sagradas na vida de Jesus, nós vamos ver como que Jesus tratava as mulheres. Então, há uma parte da lição aqui que foi tirado do livro de Mary Evans, chamado A Mulher na Bíblia, né? Editado pela ABU, onde nós temos várias respostas de como Jesus tratava as mulheres. Em primeiro lugar, Jesus tratava as mulheres como pessoas e não como objetos. Como pessoas e não como objetos. Vamos ler um texto aqui. Aldo, você lê para nós Mateus 5:28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Jesus Cristo, quando ele está tratando desse tema aí do adultério com os entendidos da lei, né, é uma coisa que é muito interessante a gente ver nesse texto aqui. É muito interessante porque hoje, talvez o mundo dos judeus, nós não vemos, no judaísmo a gente não vê muito isso hoje. Mas quando a gente olha o mundo muçulmano, né, a gente começa a fazer uma pergunta: por que no mundo muçulmano as mulheres se vestem daquela forma lá? Usa burca, cobre do dedo do pé até a cabeça. Por que será? É mais ou menos com base nesse texto aqui, de Jesus, aqui em Mateus 5:28, tá? Porque no entendimento dos homens muçulmanos, né, a mulher é facinho de levar o homem ao pecado. Então é preferível, então, cobrir a mulher, certo? Eu não estou vendo a mulher, então o homem não tem os seus desejos impuros. E o que Jesus está tratando aqui nesse verso, ele não está tratando da impureza em si, ele está tratando do coração do homem. Coração do homem. Por isso é que ele diz aqui, se qualquer olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então, a diferença fundamental de Jesus e os rabinos sobre esse tema aqui das mulheres, né, não era essa questão da impureza do pecado. Todos eles, Jesus e os rabinos, sabiam que era pecado. Mas o problema aqui era a questão da impureza ser inevitável. Os rabinos viam que se a mulher não se cobrisse da cabeça aos pés, eles poderiam, então, ter atitudes impuras. Jesus fala, não, trata o seu coração. Trata o teu coração. É isso que Jesus está dizendo aqui, trata o teu coração. Então, no judaísmo, a mulher era considerada um constante perigo para o homem. E provavelmente eram os homens, mais que as mulheres, que estavam precisando de proteção do perigo. Então, para o homem se proteger, a mulher se veste da cabeça aos pés.
Então, removendo as mulheres o máximo possível dos olhares públicos. Portanto, Jesus, ele aceita as mulheres no grupo dos discípulos, porque ele, Jesus, esperava que seus discípulos controlassem seus desejos. Por isso, pode participar conosco, mulheres. Os homens aqui controlam seus desejos. Tá? E Jesus tratava as mulheres tão bem, diferentemente dos da sua época, né? Normalmente, os homens tinham a prevalecência e eles eram chamados muitas vezes nas conversas de filhos de Abraão. Ó, aquele é filho de Abraão, aquele é filho de Abraão, aquele é filho de Abraão. Mas vamos ler um texto aqui, você lê para nós, Tatiane, Lucas 13:16. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Olha só o que Jesus chama essa mulher. Era uma mulher que havia sido endemoninhada, né? Ela havia sido dominada pelo demônio, por Satanás, e de repente Jesus a liberta e Jesus a chama de filha de Abraão. Quer dizer, Jesus dá uma cidadania para ela, como israelita, né? Você é filha de Abraão. Então, Jesus tratava mesmo as mulheres no seu dia a dia, não como objetos, mas tratava como pessoas. O outro ponto, Jesus ele colocou em algumas de suas parábolas, né, o papel da mulher. A gente não vai ler aqui não, mas a parábola da dracma perdida e a parábola da viúva e o juiz iníquo, Jesus usa uma mulher para exemplificar a mensagem que ele queria passar. Jesus ele fez questão de colocar a mulher para fazer parte de seus ensinos, por meio de parábolas. Outro ponto, as mulheres eram tratadas por Jesus como pessoas responsáveis. Tá? Vamos ler um texto aqui, Silvana, lê para nós aí, João 4:16-18. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu ele: não tenho marido. Jesus: bem disseste, não tenho marido. E esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E lê também o 8, de 10 a 11. Esse primeiro texto que a Silvana leu era um trato que Jesus estava tendo com a mulher samaritana, né? Agora vamos ler o do 8, de 10 a 11. Erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu também. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Esse é outro episódio que Jesus está lá com uma mulher que foi pega em adultério, estava sendo para apedrejar, né? E Jesus vai e trata com ela e com aqueles seus algozes que estavam querendo apedrejar. O que Jesus quer nos ensinar aqui, que ele tratava as mulheres como responsabilidade no sentido seguinte: você é uma pecadora, trate o seu pecado, se arrependa e deixe o seu pecado de lado. Então, as mulheres não eram umas coitadinhas, não. As mulheres eram tratadas por Jesus como pessoas responsáveis. Outra coisa, Jesus tratava as mulheres eram seguidoras e discípulos de Jesus, né? Lá a gente não vai ler, não, mas lá em Lucas 8, do capítulo 1 ao 3, deixa claro que, embora não houvesse mulher entre os 12, tá? Entre os 12 discípulos de Jesus, as mulheres também sempre seguiam e serviam a Jesus. No verso 3, né, do capítulo 8 de Lucas, diz: as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Quer dizer, as mulheres prestavam assistência a Jesus com seus bens. Jesus também teve passagens teológicas, conversas teológicas com mulheres, né? Tem um texto lá em Mateus 15, versos 26 e 28. Vamos ler esse texto. Lê para nós, Tatiane, Mateus 15, 26 a 28. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã.
Então, Jesus aí estava tratando com essa mulher, né, questões teológicas, né, questões teológicas lá. O evangelho, ele vem através dos judeus, né, e ela, não sendo uma judia, tratando essas questões teológicas com Jesus. Depois a gente vê Jesus também tratando com a mulher samaritana questões teológicas. Depois nós vemos Jesus com Marta e Maria tratando de questões teológicas com ela. Então, Jesus, de maneira nenhuma, deixava de dar essa importância, esse valor às mulheres. E, por último, irmãos, as mulheres na morte e na ressurreição de Jesus. Isso aqui acho que é um fato mais marcante, um dos mais marcantes que eu vejo do valor que Jesus dava para as mulheres, é que as mulheres foram as primeiras testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. E às vezes eu fico pensando, se fosse homem, né? Mas não, a mulher, como até por ser mesmo detalhista na sua essência, né? Na sua formação, vamos colocar, então, Deus no seu plano, não, vamos colocar a mulher primeiro para testemunhar a ressurreição de Jesus. Vamos ler esse texto lá em Lucas 24. Você lê para nós, Aldo? Lucas 24, você vai ler 4 versos aí. Você vai ler o verso 1, o 5, o 6 e o 10. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Então elas, possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscar entre os mortos aquele ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com ela contaram estas coisas aos apóstolos. Então nós vemos aí quantas mulheres, né, Deus no seu plano, né, ele colocou aí como testemunhas da ressurreição de Jesus. A Mary Evans, no seu livro, ela diz o seguinte: o fato de as mulheres serem mencionadas como assistindo ao sepultamento pode mostrar um desejo de derrubar qualquer sugestão de que elas pudessem ter se enganado na sepultura. Olha só, irmãos, o que a Mary Evans está enxergando, né? O fato dessas mulheres todas estarem acompanhando a crucificação e a morte de Cristo faz com que elas não se enganem de forma alguma depois, indo ao túmulo, vendo o túmulo vazio e Jesus ressuscitado. Então, o fato é que as mulheres aí são usadas por Deus, né, como prova viva da ressurreição, da morte e ressurreição de Jesus. Mateus 28:7 diz assim: E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. Tá? Então, isso é o anjo conversando com aquelas mulheres que estavam junto ao túmulo vazio. Então, irmãos, nós vemos aqui esses pontos, né, mostrando a importância que Jesus dava às mulheres. Então, na formação da mulher, Deus estabeleceu esse plano de diferenciá-los, homem e mulher, no início, tá? A mulher com toda a sua formação física, toda a sua formação emocional, toda a sua formação de raciocínio e detalhes, tudo mais, ela foi feita igual ao homem, porém diferente nos seus papéis. Então, essa é uma lição aí, né? Deu uma aceleradinha aqui, mas a gente conseguiu concluí-la, tá? Para a gente dar cabo dessa lição da formação da mulher. Então, irmãos, fica aí, a gente já passou da hora, mas se algum irmão ou irmã quiser fazer mais algum comentário, algo aí que possa reforçar, né, contribuir, fica à vontade aí, nesse tema nosso da formação da mulher. Tranquilo. Silvana, Tatiane, tranquilo? Tatiane, Silvana? Tranquilo. Tranquilo? Tá? Então, isso foi o que Deus fez antes aí da queda, tá? Então, nós vamos ter oportunidade de estudar aí a queda, e nós vamos ver que esse papel aí desenhado por Deus, ele é bagunçado, tá? E só em Cristo ele é restaurado, tá? Então, nós vamos agradecer a Deus aí pela lição de hoje. Eu vou pedir para a Tatiane, você ora para nós, agradecendo a Deus pela lição, Deus nos abençoar nesse estudo, né? E nessa compreensão da sua criação, tanto de homem e mulher, como ele tem nos ensinado aí em Gênesis 1 e 2.
Senhor Deus, continuando na tua presença, nós agradecemos ao Senhor por esse dia, agradecemos ao Senhor pela tua palavra que foi exposta, porque o Senhor nos ensinou e falou aos nossos corações. Te agradecemos porque nós temos a liberdade de lê-la, de aprender dela e de cultuarmos ao Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor aplique nos nossos corações tudo aquilo que nós aprendemos hoje, que nós possamos compreender mais, cada dia mais, o teu propósito na criação dos diferentes papéis para o homem e para a mulher, e que o Senhor nos ensine, nos capacite a cumprir os nossos papéis em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe durante essa semana, dê-nos uma semana na tua presença, que tudo aquilo que nós fizermos seja para te honrar e te glorificar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Aí, irmãos, mais uma lição estudada aí à luz da Bíblia. Então, desejar a vocês aí um bom domingo, né? Já são quase meio-dia, né? Já que agora vamos para a panela, né? Pois é. Se Deus quiser, logo a gente está se vendo. Oi? Vamos fazer, ó. Queimar uma carninha aqui, vamos lá. Isso aí. Eu tenho um bom domingo, viu, Tatiane, Aldo, Marcos, Bom tá? domingo para vocês. Fica na paz. Bom domingo, obrigado. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Boa semana. Boa semana.